Sabe aquele cenário clássico da prova prática do Revalida que tira o sono de muita gente? Como é que a gente diferencia as zoonoses que aparecem com manifestação na pele? Pois é, dominar esse desafio não é só importante, é decisivo para a aprovação. Vamos desvendar isso juntos, passo a passo? Então vamos lá, vamos entrar de cabeça no desafio. Imagina a cena. Pronto-socorro. Chega um paciente com febre, dor no corpo e uma história de contato com área rural ou com água. Na sua frente, três suspeitas principais: esquistossomose, febre maculosa, antavirose. A decisão que você tomar aqui e agora pode definir o futuro desse paciente. Para a gente conseguir desvendar esse mistério diagnóstico, vamos seguir um caminho bem lógico, sabe? Exatamente como num atendimento de verdade. A gente começa com a anamnese, passa pelo exame físico, define o tratamento, fala sobre as ações de saúde pública e, no final, claro, a gente faz aquela revisão para fixar tudo na cabeça. Olha, o grande perigo aqui é que essas três doenças começam de um jeito muito parecido. Uma febre, um mal-estar, algo bem inespecífico. Só que a evolução de cada uma é completamente diferente e o tempo está correndo. Errar o caminho aqui pode ter consequências bem graves. A primeira, e sem dúvida a ferramenta mais importante para desvendar esse quebra-cabeça, é uma anamnese bem feita. As perguntas certas são o que direcionam todo o nosso raciocínio clínico. Vamos ver como é que isso funciona para cada uma das suspeitas. Vamos começar com a esquistossomose na sua fase aguda, a famosa febre de Katayama. É super importante lembrar que ela não aparece logo depois do contato com a água, não. Ela surge semanas depois, que é quando o corpo começa a reagir à migração do parasita. Aqui, o ponto crucial é perguntar sobre o contato com água doce. Aquela coceira de nadador que o paciente pode relatar é a dermatite cercariana, a porta de entrada. A tosse seca representa a passagem da larva pelos pulmões, o ciclo de Lowse. E os sintomas gastrointestinais já indicam que os vermes chegaram ao destino final, lá nos vasos mesentéricos. Agora a gente muda o cenário completamente. Vamos falar de febre maculosa. E aqui a urgência é máxima. A gente está falando de uma doença com uma letalidade altíssima se o tratamento não começar em tempo recorde. A história do paciente vai ser a nossa principal pista. O elo epidemiológico é fundamental. A pessoa frequentou chácaras, matas, áreas com cavalos ou capivaras. A picada do carrapato estrela é o ponto de partida. A febre aqui é alta, súbita, e a dor de cabeça e a dor muscular são excruciantes. E muita atenção, a dor abdominal pode ser tão forte que confunde com apendicite ou outras emergências cirúrgicas. E a nossa terceira grande suspeita é a síndrome cardiopulmonar por antavírus. Essa é uma virose grave que não é transmitida por picada, mas sim pela inalação de partículas de excrementos de roedores silvestres. O perigo vem pelo ar. A pergunta-chave aqui é sobre a exposição. A pessoa limpou um galpão que estava fechado há muito tempo? Esteve em algum lugar que pudesse ter fezes ou urina de ratos silvestres? Um sintoma muito característico na fase inicial é uma dor lombar intensa, que às vezes pode até ser confundida com problema renal. Ok, depois da anamnese, a gente vai para o exame físico. E aqui a inspeção da pele pode nos dar aquela pista visual definitiva para fechar o diagnóstico. Na esquistossomose, a pele nos conta o comecinho da história. Essa é a dermatite cercariana. Pequenas pápulas que coçam muito e que surgem horas depois de um banho em água contaminada. É, literalmente, o mapa de por onde as larvas entraram no corpo. E aqui a gente tem um dos sinais mais clássicos da semiologia infecciosa, o exantema da febre maculosa. Repara bem no padrão. Ele começa nas extremidades, punhos de tornozelos e avança para o centro do corpo. Esse movimento, que a gente chama de centrípeto, é um sinal de alarme máximo para essa doença. Agora, um ponto crucial para diferenciar. Na hantavirose, a pele geralmente fica em silêncio. A ausência de um exantema, combinada com aquela história de exposição a roedores, é uma pista fortíssima. O alvo real do vírus não é a pele, mas sim os pulmões e o coração. Vamos avançar então para ver como tudo isso se junta, porque essa parte aqui é a seção passa ou não passa do Revalida, viu? A conduta correta e imediata é o que salva vidas. Para a febre de Katayama, o tratamento é em duas etapas. Primeiro, a gente entra com corticoide para frear a reação inflamatória intensa contra os ovos do parasita. Se a gente iniciar o praziquantel direto, pode causar uma destruição maciça dos vermes e piorar muito o quadro. Então, só depois de controlar a inflamação é que a gente entra com o antiparasitário.
Prestem muita, mas muita atenção nesta frase. A febre maculosa pode matar em questão de dias. Se você tem a suspeita clínica e epidemiológica, o tratamento tem que ser iniciado imediatamente. Não dá para esperar sorologia ou PCR. Atrasar o início do antibiótico é o erro mais grave que se pode cometer aqui. A droga de primeira linha é a doxiciclina, para todas as idades, inclusive crianças. O cloranfenicol é uma alternativa, mas a doxiciclina é mais eficaz e segura. A conduta é clara e direta. Suspeitou, tratou. Já para a antavirose, a gente não tem um antiviral específico. O tratamento é totalmente de suporte intensivo. Esse paciente precisa ir direto para a UTI para uma monitorização hemodinâmica rigorosa e suporte respiratório. O grande desafio é o manejo de fluidos, porque acontece um extravasamento de plasma para os pulmões. E olha só, o trabalho do médico não acaba na hora de prescrever o tratamento. Essas doenças têm um impacto enorme na saúde coletiva, e a nossa ação nesse sentido é fundamental. É preciso lembrar, seu papel vai muito além do consultório. Febre maculosa e antavirose são de notificação compulsória imediata. Isso quer dizer que a simples suspeita já exige uma comunicação em até 24 horas. E por quê? Para que a vigilância epidemiológica possa agir rápido, identifique a fonte e evitar que um surto aconteça. Para a gente consolidar tudo isso que a gente viu, preparamos uma tabela comparativa. Pensa nela como a sua ferramenta definitiva para memorizar as diferenças e acertar na hora da prova e, claro, na prática do dia a dia. Vamos fazer uma revisão rapidinha? Pensou em água doce e coceira na pele depois? Esquistossomose aguda. Tratamento em 2 fases. Primeiro corticoide, depois prazicontel. A história é de carrapato com lesões na pele que começa nos punhos e tornozelos, febre maculosa. Ação imediata com doxiciclina. E se a história for de exposição a roedores, sem nada na pele, mas com o pulmão piorando? Antavirose, corre para a UTI. No final das contas, a mensagem é essa. Diferenciar essas doenças não é só um exercício para a prova, é o que define a vida ou a morte de alguém no plantão. Dominar esses detalhes salva vidas. Agora, fica a reflexão. Além dessas 3, qual outra zoonose endêmica no Brasil representa o seu maior desafio diagnóstico hoje?